querido aluno, tudo bem com você? Eu sou a Elis Regina, sou assessora pedagógica de língua portuguesa e língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino e estou aqui com você hoje para mais uma aula de língua portuguesa, certo? Bem, então para começarmos, eu vou pedir que você pegue o seu livrinho, eu já estou com o meu aqui, e abra lá na página 48, mas espera aí, deixa eu explicar, do volume 1, capítulo 3, página 48, tá? E o que nós vamos fazer nessa aula hoje? Hoje você vai aprender sobre os tipos de narrador e verbos com an e ão, passado e futuro, tá certo? Então eu vou dar um tempinho aqui para você abrir o seu livro lá na página 48, onde tem a crônica que tem o título Ser Índio é muito mais legal, tá certo? Então vamos lá? Bem, você já abriu aí o seu livrinho na página 48? Então tá, então você encontrou aí a crônica do índiozinho, Ser Índio é muito mais legal. Eu sei que você deve estar falando aí, mas eu já li esse texto lá na sala de aula. Tá bom, você já leu, só que nós vamos precisar dele novamente para nós podermos falar dos narradores, tá? Dos tipos de narradores. Tá certo? Então o que nós vamos fazer? Eu vou colocar o texto aí na tela. Se você quiser, você acompanha ou pela tela ou pelo teu material, tá certo? Então eu vou ler bem devagar, bem bonitinho, e depois a gente conversa, tá bom? Vamos lá? Então, ser índio é muito mais legal. Quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. Ela disse que um lugar evoluído é aquele onde as pessoas respeitam as outras. Aí eu vi um índio na televisão dizendo que não entendia como as pessoas que vivem aqui nas cidades do Brasil ficavam fazendo mal umas para as outras. Isso que a gente vê todo dia, de xingarem, brigarem, baterem. Na tribo dele, ninguém faz isso. Porque como as plantas e os animais, tudo que é coisa viva, fica viva se ninguém atrapalhar ou maltratar, principalmente as pessoas. Foi aí que eu entendi que os índios que vivem no Brasil são as pessoas mais evoluídas daqui. Os índios estão aqui faz tempo. Imagine que quando os portugueses chegaram aqui de barco, os índios foram dar uma olhada neles na praia e tudo. Faz mais tempo que a avó da nossa avó. Por causa disso tudo, a minha turma agora é uma tribo. E combinou que, conforme a gente for crescendo, vai tentar ser evoluído. Legal, né? Esse texto dos índiozinhos, essa crônica. Então, legal. Ó, por que nós lemos? Você reparou que tem alguém que está contando essa história. E esse alguém que está contando essa história é o narrador, tá? Mas de que tipo que é esse narrador? Nós vamos aprender dois tipos hoje, o narrador observador e o narrador personagem. Pense, se ele está envolvido na história, ele está contando o que a professora falou, depois ele falou sobre o índio, quando os portugueses chegaram. Então ele é um narrador que ele conhece bem a história que ele está narrando. E além dele conhecer bem a história que ele está narrando, ele se envolve na história. Mas de que maneira que ele se envolve? Utilizando algumas marcas linguísticas. Ai, que nome feio, peraí que eu vou explicar. Por exemplo, ele usa o eu, né? Eu vi, eu fui, eu falei com a professora, né? Então, quando ele usa o eu, que é a primeira pessoa do singular, ele está se envolvendo na história. Aí ele se torna um narrador personagem. O narrador observador é aquele que fica lá de fora olhando a história, narrando a história, né? Então ele é um narrador que ele não se envolve na história. Ele não vai usar a primeira pessoa, o eu. Ele vai usar ele, ela, eles, a avó, o cachorro, a vizinha e etc, né? Outra diferença bem legal entre o narrador personagem e o narrador observador é que o narrador personagem, como ele se mete lá na história, que ele está envolvido na história, então ele conhece bem. Então ele passa as impressões dele, as emoções, as opiniões, diferente do narrador observador. Como ele não está envolvido na história, ele só está contando alguma coisa que uma outra pessoa fez,
então ele não expressa as opiniões dele, ele não se envolve emocionalmente na história. Deu para entender? Beleza, então, sabe o que nós vamos fazer agora? Agora você vai lá na página 58, tá? Nós vamos fazer algumas atividades relacionadas com os tipos de narrador, tá? Então vai lá, vira as folhinhas e volta aqui comigo, dá uma pausinha aí para não perder um segundo desse vídeo, tá bom? Te espero aqui, hein? Vai lá. Bem, você já está aí na página 58, tá? Então você encontrou aí os tipos de narrador e você tem aí 4 atividades para fazer, da 10 até a 13, tá? Então o que nós vamos fazer? Eu vou explicar para você e depois eu dou um outro tempinho para você fazer e voltamos com a correção. Então olha lá, na atividade 10, o que ela pede para você? Olha lá na tela, que eu vou colocar aí para você. Ela pede o seguinte: o narrador da crônica ser índio é muito mais legal? É. Então veja bem, eu acabei de falar para você o que é o narrador observador e o narrador personagem. Então eu tenho certeza que você sabe. Na 11 também, nessa crônica, há ações do narrador, etc, etc. Então faça a leitura bem devagar, tenta entender direitinho o que a questão está pedindo para você. Na 3 a mesma coisa, você vai ter que analisar ali o que a questão está pedindo para você, tá? E na 13 você vai explicar como é possível identificar quem conta a história da crônica e dê exemplos, tá certo? Então eu vou dar mais um tempinho para você realizar essa atividade e nós já voltamos com a correção. Boa sorte aí e depois volta para mim. Então, foi fácil para fazer a atividade, não foi? Então vamos para a correção. Então aí na telinha você tem aí o gabarito e nós vamos comentar questão por questão, tá bom? Então acompanhe aí comigo. Olha lá, tipos de narrador, tá? O narrador da crônica ser índio é muito mais legal. É um narrador observador ou um narrador personagem? Você colocou um narrador personagem, com certeza, porque a gente acabou de falar que o narrador personagem é aquele que se envolve na história. E como o menino estava falando do índiozinho, da aula da professora, ele se envolveu bastante nessa história. Então ele é o personagem. Na atividade 11, você tem nessa crônica A, ações do narrador e suas reflexões, ações do narrador que, por meio do diálogo, contam uma história, ou reflexões do narrador com base em um fato que ele presenciou. Qual que você marcou? Eu espero que você tenha marcado a terceira. Por quê? Porque nós temos aí as reflexões do narrador com base em um fato que ele presenciou, certo? Então tá bem claro isso lá no texto, volte lá no texto, releia se caso você tiver dúvidas. Na atividade 12, a história contada na crônica é feita por um narrador personagem que narra o quê? Ele narra um fato que aconteceu realmente, ou seja, houve participação de pessoas reais, ou ele está narrando um fato que não aconteceu realmente. Ele foi inventado pelo autor, assim como os personagens. Com certeza você marcou esta, né? Porque a crônica do índiozinho não é um fato, alguma coisa que aconteceu de verdade. É alguma coisa que foi inventada por um autor, tá? A questão 13, explicar como é possível identificar quem conta a história da crônica e dê exemplos. Bom, então vamos lá. O narrador, ele é também um personagem, porque ele se inclui nas ações da história, né? Ele utiliza os verbos em primeira pessoa, eu, a gente. Quer ver um exemplo? Quando ele diz aí eu vi um índio na televisão dizendo que não entendia como as pessoas que vivem aqui nas cidades do Brasil ficavam fazendo mal umas para as outras. Então você viu como ele se envolveu aí? Então essa é uma explicação bem legal, né? Tá certo? Então agora nós vamos adiante, lá na página 59, aí tem uma atividade bem legal, é só você virar mais uma aí, que é para você reconhecer aí, eu vou colocar na telinha, ou se você quiser olha no teu material, você vai reconhecer aí uma historinha, né? Ou melhor, são 3 histórias que você tem aí, na atividade 14. Você reconhece estas cenas? Escreva trecho das histórias representadas, usando ora o narrador observador, que é aquele que conta a história sem participar dela, ora o narrador personagem, aquele que está presente, né? Que vive os fatos, como na história do índiozinho. Então você tem ali
três atividades para fazer, né? A primeira história você reconhece aí qual que é? Olhe bem aí a foto, a imagem, né? É o lobo mau, né? Ou melhor, é o lobo mau, quer dizer, o Chapeuzinho Vermelho. O lobo mau é outro. A outra é a Branca de Neve que nós temos aí. E a última, os três porquinhos. Então, o que você vai fazer? Você vai contar com as tuas palavras, usando uma hora o narrador observador, que é aquele que não participa da história, e hora você vai usar o narrador personagem, que é aquele que participa da história. De novo, vou te dar um tempinho, faça atividade, tá? Lembre-se que para você... vá lá, volte no texto índiozinho, veja mais ou menos como que ele escreveu, como que ele narrou, em que momentos que ele apareceu na história, em que momentos que ele era um narrador que via de fora, tá certo? É bem fácil de fazer. E daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para você seguir aí, tá bom? Então, ó, te dou mais um tempinho, você faz a atividade, dá uma pausinha aí no vídeo e depois volta pra mim, tá bom? Vou te esperar aqui, hein, ó, criatividade aí. E aí, conseguiu fazer o texto? Então tá legal. Então sabe o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer, não é bem uma correção, eu vou dar uma sugestão para você, como que eu fiz o meu texto, utilizando o narrador personagem e o narrador observador, tá bom? Então eu vou colocar na telinha para você ver comigo e depois, presta atenção aí, tá? Vamos lá. Então observa, vou fazer a leitura. O que o texto pedia? O texto não, a atividade, para você usar os dois narradores, o observador e o personagem. Eu escolhi a primeira história, que é do Chapeuzinho Vermelho. E começa assim: um belo dia eu estava passeando na floresta, perto da casa da minha avó, e encontrei uma menina que estava vestindo uma capa vermelha. Ela parecia estar um pouco assustada e perdida naquela floresta. Então resolvi perguntar: olá, tudo bem? O que você está fazendo aqui na floresta sozinha? E ela me respondeu: vou levar uns doces para minha avó que está doente. Ah, mas tome cuidado com o lobo. Ele vive na floresta adentro. Eu nunca vou muito longe porque não quero encontrá-lo. Bom, agora veja, você tem aí o texto que eu inventei, baseado na história do Chapeuzinho Vermelho, tá? Então observe que em alguns momentos eu me incluí na história. Quando eu usei, eu vi, eu estava passeando na floresta. Então eu sou o narrador personagem. A partir do momento que eu usei ela, parecia estar um pouco assustada, ela usava uma capa vermelha, eu estou sendo um narrador observador, entendeu? Por quê? Porque eu estou olhando a história de fora, tá? Então eu deixei ali no final 3 pontinhos para você continuar essa história, usando ora o narrador observador e ora o narrador personagem. Eu acho que agora ficou fácil, né? Então agora você vai virar a sua página e nós vamos lá para o verbos com an e ão, que está na página 60, tá certo? Então vou colocar aí para você na telinha também esta página, para a gente conversar um pouquinho sobre esses verbos que tem essa terminação e nós já voltamos aqui, só mais um pouquinho. Bem, acho que você já está aí na página 60 e nós vamos falar um pouquinho sobre os verbos, né? Veja que são os verbos com an e ão. Qual será a diferença, né? Desses verbos que tem essa flexão aí, né? Flexão é a terminação que a gente usa e que diz se é passado, se é presente ou se é futuro. E por falar nisso, para ficar mais fácil para você visualizar como que isso acontece, eu vou colocar aí na telinha o verbo ficar e vamos conjugá-lo no presente, no passado e no futuro, para você poder entender melhor, tá bom? Então olha aí na telinha. Veja, nós temos ali o verbo ficar no presente. Como que fica? Fica. Eu fico, tu ficas, ele fica. Nós ficamos, vós ficais e eles ficam. Esse é o presente do verbo ficar. Agora vamos para o passado. Eu ficava, tu ficavas, ele ficava. Nós ficávamos, vós ficáveis e eles ficavam. O futuro agora. Eu ficarei, tu ficarás, ele ficará. Nós ficaremos, vós ficareis e eles ficarão. Tá certo? Então observe
as terminações do passado e do futuro. Olha lá o pretérito. Pretérito é a mesma coisa que passado. Veja lá a terminação do pretérito é com an, né? Lá na terceira pessoa do plural, que é eles. Eles ficavam, né? Eles ficarão. Olha a diferença. Quando eu falo ficarão, é porque ainda vai acontecer essa ação. Então, quando eu terminar com ão, é uma ação que vai acontecer lá no futuro. E quando eu falo eles ficavam, significa que é uma ação que já aconteceu, certo? Bom, eu acredito que com essa explicação, você já pode fazer a atividade da página 60, que eu coloquei na telinha para você também, da terminação dos verbos an e ão, tá? Então, você tem aí 3 atividades, a 15, a 16 e a 17. Na 15, você vai ter que circular ali no trecho que nós tiramos lá do texto do índio, os verbos que estão no passado. Olha lá, passado, uma ação que aconteceu lá atrás, tá? Na questão 16, você vai reescrever o texto, trocando a primeira pessoa do singular. Então, anote aí no teu caderninho, quem que é a primeira pessoa do singular? Eu, tá? Você vai trocar de eu para a terceira pessoa do plural, que é eles. Então, anota aí no teu livrinho, a terceira pessoa do plural é o eles, tá bom? Na 16A, você vai copiar da resposta anterior os verbos que estão no passado. Na questão 16B, como é a grafia desses mesmos verbos no futuro? Então, preste bem atenção. Na C, é uma perguntinha para você refletir. Em que tempo verbal estão os verbos ganham e sonham? Na D, na frase, eles dão aula à noite. Em que tempo verbal está o verbo em destaque? E na 17, você também vai ter que fazer uma reflexão, né? Você percebeu que os verbos tiveram terminações diferentes de acordo com o tempo em que se encontram. Então, com a ajuda do seu professor, eu aqui, né? Nós dois vamos fazer juntos. Você vai explicar como isso acontece. Mas, na verdade, eu vou explicar para você, tá bom? Você só vai conferir aí. Então, eu vou te dar um tempinho, dá uma pausa aí no vídeo, toma uma aguinha, respira e volta aqui comigo que tá quase acabando pra gente fazer, pra eu te mostrar a surpresinha lá do final da aula, tá bom? Então, vai lá, já voltamos. E aí, conseguiu fazer a atividade? Então vamos lá? Veja, ali na atividade 15 da página 60, eu vou colocar aí na telinha para você o gabarito das questões e vamos comentando uma a uma. Me acompanhe para entender bem, tá certo? A questão 1 ali que pede para circular, você viu que nós circulamos 3 verbos ali que estão no passado, tá? Então nós temos o vi, o entendia e o ficavam, né? Tá tranquilo? Você conseguiu perceber aí? Né? Eu vi um índio na televisão dizendo que não entendia como as pessoas que vivem aqui na cidade ficavam fazendo mal umas para as outras. Vejam, quando a gente narra, normalmente uma narrativa sempre apresenta bastante verbos no passado, tá? Então presta bem atenção, quando for ler e escrever. Se você estiver fazendo uma narrativa, é importante que você observe isso, tá? Na questão 16, ela pede para você reescrever o texto trocando a primeira pessoa do singular para a terceira. Bom, então pega o teu lapisinho e anota aí no teu livro. Primeira pessoa do singular é quem? Sou eu, tá? E a terceira pessoa do plural é quem? São eles ou elas, tá certo? Então, se eu for trocar aí para a terceira do plural, para a primeira e terceira, nós vamos, vai ficar assim. Aí eles viram um índio na televisão que não entendia como as pessoas que vivem aqui nas cidades do Brasil ficavam fazendo mal umas para as outras. Então você viu que ali no início, onde era eu, né, onde eu vi que a primeira pessoa do singular, eu troquei para a terceira do plural. Então, ficou aí, eles viram. Os outros verbos circulados não precisa trocar, tá bom?
Na 16A, copie da resposta anterior os verbos que estão no passado. Quais são? Viram, entendia e ficavam. Bem fácil essa, né? Então, olha a letra B. Como é a grafia desses mesmos verbos no futuro? Então, nós temos aí o verão, terceira pessoa do plural, entenderá e ficarão. Tranquilo? Foi fácil para você. Então, vamos adiante? Porém, agora eu quero que vocês prestem bem atenção nas questões 16C e 16D, tá? Olha a pergunta para você pensar. Em que tempo verbal estão os verbos ganham e sonham? Se você respondeu passado, você errou, tá certo? Por quê? Porque eles estão no presente. Isso significa que nem todos os verbos que terminam em am estão no passado, né? Se fosse no passado, ganhar ou sonhar ficaria como? Eles ganhavam e eles sonhavam, tá? Aí seria passado. Esses ganham e sonham está no presente, tá? Então não vá fazer confusão. Como que eu sei, professora? Você vai ter que dar uma conjugadinha no verbo, né? Eu ganho, tu ganhas, ele ganha. Nós ganhamos, vós ganhais, eles ganham. Então, cuidado aí, tá? Já na questão 16D, você tem lá a frase: eles dão aula à noite. Em que tempo verbal está o verbo em destaque? Veja que o verbo em destaque é o verbo dar, né? E você vai responder: ele está no futuro, porque termina com ão. Ó o dedinho, não, não, não. Nem tudo que termina com ão também está no futuro, né? Então veja, eu dou, tu dás, ele dá, nós damos, vós dais, eles dão. Aí está no presente. Então a dica que eu tenho para dar é: você vai ter que dar uma conjugadinha lá no verbo, assim, mentalmente, para saber se ele é presente ou se ele é passado. É bem tranquilo, porque basta você olhar também o contexto da frase, né? Se fosse passado aqui, seria eles davam aula à noite. Se fosse futuro, ficaria eles darão aula à noite. Então veja, perceba essas diferenças para você poder entender melhor o verbo, se ele está no presente, no passado ou no futuro. Tá certo? Então, com essas dicas você consegue fazer. O meu conselho, quando você for fazer essa atividade, consulte uma tabelinha de verbos, né? Com presente, passado e futuro, até que você fique craque, que daí você vai assimilando essa informação. Quando você vê, você já está fazendo automático, tá bom? Na questão 17, você tinha que refletir aí também. Você percebeu que os verbos tiveram terminações diferentes, de acordo com o tempo em que se encontram, né? Com a ajuda do professor. Bom, então nós vamos fazer junto aqui, tá? Então olha o que eu tenho para dizer para você. Presta bem atenção, eu vou falar devagar. Você tem também aí a correção no texto, tá? Que tá aí na telinha e você pode conferir por aí. Então os verbos vir, ficar, ganhar e sonhar estão na terceira pessoa do plural, como eu falei para vocês ali na questão C, tá? Nos tempos presente, passado e futuro. Quando estão no passado e no presente, eles serão palavras paroxítonas e, portanto, terminarão em am. Quando estão no futuro e no presente, serão palavras oxítonas e, portanto, terminarão em ão, tá certo? Não, professora, não entendi, porque entrou paroxítona e oxítona. Vamos dar uma repassadinha nisso para você entender melhor? Bem, então vamos voltar lá para a atividade 17, lá da página 60. Eu vou colocar aí na tabelinha para vocês, uma tabelinha de separação de sílabas e de acentuação. Ou seja, para a gente identificar a sílaba forte, para saber quando que eu uso an ou quando que eu uso ão. Tá? É o que diz aqui na questão 17. A resposta que eu coloquei para vocês fala que os verbos ficar, ganhar e sonhar nos tempos presente, passado e futuro, quando eles estão no passado e no presente, serão paroxítonas.
portanto terminarão em an. Quando estão no futuro e no presente, serão oxítonas, portanto terminarão em ão, tá? Então, olha aí na telinha a tabelinha que eu fiz para você, bem legal. Eu escolhi um verbo só, que daí você sabendo só um verbo, você vai saber os demais. Então, eu escolhi o verbo ganhar, coloquei ali na tabelinha, no presente, no passado e no futuro, terceira pessoa do plural. Então, olha lá, eles ganham, eles ganhavam e eles ganharão. Olha lá no presente, quando eu falo eles ganham, qual que é a sílaba forte? É o g, né? Ou o gá. Eles ganham. Então, por ser uma paroxítona, ele vai terminar em am. A mesma coisa acontece no passado. Ganhavam. A sílaba forte é a sílaba nha. Então, e por isso ele vai terminar com an, ok? Veja quando ele está no futuro. Ganharão. Olha a posição da sílaba forte, é a última. Portanto, ele é uma palavra, ganharão é oxítona. E como está no futuro, a terminação é ão e não am. Muita gente faz confusão na hora de escrever. Ao invés de que vai falar em passado, presente, mistura tudo. Eu sei que você não vai ficar pensando, é paroxítona, oxítona e tal. Mas essa é uma regrinha que você vai utilizar agora até que você assimile, que você memorize essa regrinha, porque depois ela sai automático. Essa tabelinha eu fiz para você. Quando você tiver dúvida, você pega o verbo e coloca ali. Daí você vê qual que é a sílaba forte, se ele está no presente, no passado ou no futuro. Aí você vai saber se ele vai terminar em an ou ão, tá certo? Aí na próxima tela eu coloquei para você a atividade da página 61, a atividade 18, essa é bem fácil. Você só vai completar a tabela com os verbos no passado e no presente. Como que eu sei que é no passado? Veja, ontem eles, né? Ontem é o que? É passado, já passou, né? Ontem. Amanhã, futuro. Então, eu vou dar o exemplo só da primeira ali do verbo escovar. Então, se ontem eles escovarão, veja, não é escovarão. Escovarão é amanhã. Amanhã eles escovarão. Certo? Se você quiser usar a tabelinha para entender melhor, né? Fica bem tranquilo também. Você pode colocar o verbo escovar. Veja qual que é a sílaba forte. Se ele estiver no passado e for paroxítona, ele vai terminar com an. Se ele for oxítona e estiver no futuro, ele vai terminar com ão. Como eu disse para você, essa regrinha você vai, de tanto praticar e praticar, você vai assimilando com o tempo, tá certo? Então vejam que coisa boa. Agora aqui comigo, vejam que nós temos a surpresinha. Nós temos aí na página 62 o jogo da onça. Você conhece o jogo da onça? Então, eu vou ler com vocês aqui as instruções do jogo, tá? Depois você vai lá no material de apoio que você tem aí no teu livro e vai montar o jogo. Daí você pode brincar e jogar com a sua família, tá bom? Chama alguém aí para jogar com você. Então, eu vou pôr aí na telinha as regras do jogo, vou ler com vocês, tá? E a gente já volta. Então, vira aí a página e vamos lá. Só um pouquinho, já volta aí. Mas olha só, antes da gente jogar o jogo da onça, eu tenho alguns avisos para dar para vocês, tá certo? Volta lá na página 58, lá na atividade dos tipos de narrador, e você vai encontrar lá um QR Code, aquele que você coloca o celular, faz a leitura, e você vai abrir um game bem legal, tá? Então vai lá e não deixa de fazer, que essa atividade vai ajudar você a aprender mais ainda, tá? E o outro aviso que eu tenho para te dar, você vai fazer como tarefa aí na sua casa, lá no livro de atividades, as páginas 27 e 28, tá bom? Então agora sim, nós podemos ir para o jogo da onça. Vamos lá? Bem, eu acho que você já montou seu joguinho aí, né? Foi lá no material de apoio, fez o seu joguinho. Então agora leia comigo aqui as regrinhas. Acompanhe aí na telinha ou no teu livro, tá? Então vamos lá. O jogo da onça é uma brincadeira que se popularizou no Brasil entre as comunidades indígenas. Para jogar é usado um tabuleiro e tem pedrinhas como peças. Como jogar?
Destaque do material de apoio, tabuleiro do jogo. Isso você já fez, né? Decida com os colegas. Como você não está com seus colegas, peça para sua família te ajudar. Quem ficará com a peça que representa a onça e quem ficará com as 14 peças que representam os cachorros. 3. O jogador que estiver com a onça inicia a partida movimentando a peça para qualquer um dos pontos do tabuleiro. Ele pode escolher qualquer direção, movendo-se uma casa a cada vez. Então você tem ali os pontos do tabuleiro, você sendo a onça, você pode ir para a direita, para a esquerda, para cima, tá certo? 4. A onça pode capturar o cachorro saltando por cima dele em direção a uma casa vazia. Nesse caso, retira-se a peça do tabuleiro. Então veja, se tiver uma casinha vazia e você tiver como saltar por cima do cachorro, aí você pode tirar o cachorro do tabuleiro. A onça pode fazer saltos duplos ou triplos, capturando mais de um cachorro em uma mesma jogada, tal como acontece no jogo de damas. 6. O cachorro distribui suas peças pelo tabuleiro e anda da mesma forma que a onça, só que não pode saltar sobre ela. O 7. Ganha quem conseguir atingir o seu objetivo primeiro. O da onça é capturar 5 cachorros. E o dos cachorros é imobilizar a onça, ou seja, não deixar a onça ir para frente, tá? Deixar ela parada no tabuleiro. Certo? Então, voltando aqui comigo, eu espero que essa aula tenha sido bem proveitosa, que você tenha aprendido bastante. O conselho que eu sempre dou é, se você tem dúvidas, volta o vídeo, assista de novo, busque as explicações, repasse as atividades, tá bom? Bom, e por hoje é só, tá? Então, nós teremos aí mais aulas do SP com você e eu te desejo aí bom trabalho e bons estudos.